Bom dia. As últimas halachot, a gente estudou nos últimos capítulos. Primeiro, cuidado que a gente deve ter. Primeiro, o equilíbrio emocional. A gente falou sobre as midot, a pessoa deve ter, quem lembra. Depois, a gente falou como a pessoa deve cuidar do seu bem-estar físico e emocional. Como a pessoa tem que cuidar da saúde, cuidar do seu corpo, dormir bem, comer bem, fazer tudo em direção a Hashem, que tudo seja para a gente servir a Hashem. E agora o próximo capítulo é Dvarim Asurim Mishum Sakana. Coisas que a pessoa deve se cuidar por perigo. Então, deixa eu só dar a introdução, já deixa eu fazer a pergunta. Só fica pronto que eu vou responder com outra pergunta. Então, justo estamos na semana, as 3 semanas, são alusivas à destruição do templo, e quando chega o Rosh Chodesh, no mês de Av, 9 dias de Av, ainda a gente é mais cuidadoso, que existe uma regra, na verdade, que Megalgelim Zchut Liyom Zakai. Algo bom, ele tende a coincidir num dia bom. Algo que não é bom, tende a coincidir num dia que não é bom. Então, não é por acaso que no mesmo dia que os Meraglim, os espiões, vieram e choraram pela terra de Israel, que foi o 9 de Av, que nesse dia destruiu o primeiro templo, o segundo templo, e várias outras catástrofes históricas aconteceram nesse dia. Então, quando é um dia bom, a gente tenta, por exemplo, no mês de Adar, que o nosso julgamento, eventualmente, se a pessoa tem algum tipo de disputa com um não-judeu, que seja no mês de Adar, que é um mês que já tem uma força a mais. E o contrário é em relação a essas 3 semanas. Por isso, especialmente nos 9 dias, a gente deve tomar cuidado especial de não se expor a lugares, a situações de perigo, em especial. Mesmo aquelas que são permitidas, em geral, por exemplo, a gente não vai se expor nesses dias, porque já é um momento já de mais tendência a Deus nos livre de coisas negativas. E quando a gente se expõe, isso pode acabar somando uma coisa com a outra. Então, vamos falar aqui hoje sobre essas coisas que são proibidas por perigo. Fala, Svi Fischer, chegou outra vez. Aquela velha história. Se a pessoa dorme muito mal à noite, por exemplo, acorda às 3 da madrugada, não consegue dormir mais. Sim. Isso acontece às vezes comigo. Chega às 5h30, está exausto. Uhum. O que é melhor? A pessoa dar uma dormidinha até às 7h30 e rezar sem nada assim, cambaleante. Então a pergunta volta aos capítulos anteriores em relação a dormir. Achei que você ia falar sobre o capítulo atual. Mas a tua pergunta é se a pessoa teve insônia, acordou às 3, não conseguiu dormir até às 5, e aí chega a hora de levantar para o minyan, a pessoa está exausta. Então o que é melhor? Levantar. O melhor é você consultar um médico, e ele vai te orientar qual é a melhor maneira para você poder dormir bem, se Deus quiser. Tem várias dicas que eu posso te dar em relação a dormir. Uma delas é botar um shiur, se for o meu, melhor ainda. Você vai adormecer rapidinho. Muitos usam, pelo menos. Eu sempre digo, se me pagassem metade do que pagam para o Rivotril, eu estaria rico. Então, essa é uma dica. Mas a gente tem que tomar cuidado, claro que a gente fala, a Torá começa com Bereshit Bara. No início, Deus criou. A palavra Bara é o mesmo radical da palavra Briut, que significa saúde. Bereshit, ou seja, no início, o essencial, o mais importante de tudo é a saúde. Não mais do que servir a Deus, é em função de servir a Deus, mas a gente tem que estar saudável. Então, é difícil falar para você, olha, comprometa o teu sono e levanta de qualquer jeito. Mas a dica do bom senso, não como médico, mas te dizendo a tendência é, se você entrar nesse ciclo, que você vai adormecer das 6 às 8 para compensar das 3 às 5 que você não dormiu, provável que vai se repetir no dia seguinte. Então, se você corta o ciclo e levanta às 6, 6h30 para poder rezar com o minyan, provavelmente vai ajudar a acertar o relógio biológico. Mas consulta um médico para
resolver isso. De qualquer jeito, é a primeira alahá do Shulchan Aruch da gente levantar com coragem, sair da cama, que é muito difícil. Está lá logo no início, no primeiro capítulo, porque realmente é um dos maiores desafios. Ainda mais nesse frio. Não, no frio, ele fala que está frio, e no calor, ele fala que o dia é longo. Então, o alahá já conhece o nosso... Isso é frio, tudo é relativo. Para não levantar da cama, qualquer coisa é frio. Tem um leão lá fora. Bom, então, a Torá fala para a gente, o Shmartem meot lenafshotechem. Nós devemos cuidar muito da nossa alma. Prezar pela vida, a gente já vem falando sobre isso, é um princípio básico da Torá. Nós somos a religião da vida. Somos religião, mas somos... a gente preza muito, muito pela vida. Então, por isso, a Torá coloca para a gente algumas limitações, tanto físicas quanto espirituais, coisas que podem ser nocivas ao nosso bem-estar, à nossa saúde. Então, o que significa físicas quanto espirituais? Então, ele vai falar, por exemplo, você deve tomar cuidado quando você for atravessar um rio, antigamente era mais comum, e atravessar um rio com água corrente, que não ultrapasse, depois a gente vai ver se é a cintura ou o joelho, não lembro agora. Básico? Ah, mas eu sei, consigo andar entre as pedras. Não, isso aqui, Deus nos livre, é um lugar perigoso. Então você tem que, você não pode passar por lá. E assim, várias situações de perigo físico. Agora, tem outras situações que são perigos que a gente não consegue explicar pela ciência, necessariamente. Então, por exemplo, a gente sabe que carne com peixe, não estou falando carne com leite, que é proibido pela Torá, falando carne com peixe. Você não deve misturar, não deve comer com os mesmos talheres. Você pode comer um, depois você come um pãozinho, bebe uma água, aí você troca de talheres, troca o prato, e aí você come o outro. Carne com peixe, se você for ver, aqui, por exemplo, no Shabat, sempre a gente tem o primeiro prato, uma saladinha com peixe, você troca o prato, faz uma interrupção, e justo aí que a gente serve o lechaim, não é por acaso, o lechaim vem nesse momento para justamente lavar e interromper, e para você não comer os dois juntos. Qual é a explicação científica disso? Não sei se já descobriram, mas nossos sábios falam que isso é um perigo. Então a gente tem que observar eles também. Não é algo... Os sábios não explicam por que não pode. Eles falam que é um perigo, é uma afirmação deles. Não temos essa tradição, essa lei, e a gente tem que simplesmente aceitar. Agora, tem coisas que, em relação a essas halachot, que algumas coisas não se aplicam hoje em dia. Se você for ler no Talmud, tem várias leis em relação a um cuidado que a gente tem que ter para não atrair espíritos ruins, demônios. Tem várias e várias situações que o Talmud fala, não faça isso, não vá para tal lugar. E hoje, uma vez que a gente vive numa zona urbana, com pessoas, a gente não tem mais esses cuidados. Então, essas halachot, tem muitas delas que estão no Talmud, mas não são observadas hoje em dia. Então, cada uma a gente vai tentar analisar por si e ver qual delas tem, de fato, relevância prática no dia de hoje, qual não. Ok? Vamos lá. Então, o primeiro halakha, ele fala, é proibido comer peixe com carne. Mesmo que seja a gordura de frango, por exemplo, aqui estamos incluindo carne ou frango com peixe, e assim também eu não devo assar os dois ou cozinhar os dois simultaneamente. É diferente de carne e leite. Carne, vou precisar esperar 6 horas para comer o leite. Eu não posso comer na mesma refeição. Eu vou precisar ter uma boca de fogão separado. Não vou usar o mesmo forno. Aqui eu posso usar o mesmo forno, só que eu não vou usar simultaneamente. Então, esse é o cuidado de carne com peixe. Às vezes acontece, você vai num bar mitzvah, um casamento, kasher, e eles têm na mesma mesa o herring, e lá para frente já tem uma carne, um frango. E as pessoas não percebem. Algumas ashgachot, alguns rabinos têm a exigência de você não servir junto. Outros provavelmente dizem, só que é uma questão de cada um. Você pega 2 pratos separados. Mas é uma coisa que deve se tomar cuidado. Quem lembra a antiga Rebeca? Conhece, não precisa falar. A antiga Rebeca tem aqueles buffets. Né? E no mesmo buffet, você tem lá um peixe frito, e lá na frente você vai ter coisas de carne. Então você tem que pegar pratos separados. Então é o cuidado que a gente tem que ter. E entre os dois,
lavar a boca, ou seja, tomar alguma coisa, comer alguma coisa, um pãozinho, o que for, uma coisa que não seja nem peixe nem carne, e aí você pode comer o outro. Esse é um perigo e a gente deve tomar esse cuidado. Não me pergunta qual é o motivo, qual é a explicação química, biológica, não sei. A gente apenas segue o que os sábios falaram. Assar no mesmo forno simultaneamente, quer dizer, um é peixe, o outro é carne, mas estão ao mesmo tempo no mesmo forno. Não pode. Não Isso, pode não também pode. Não misturar pode. os cheiros assim. Isso. Só se, só se você tampar eles. Pode fechar eles bem com papel de alumínio, aí não tem problema. Pelo menos fechar um deles com papel de alumínio, não tem problema. Certo? Coisa que com carne e leite você nunca poderia fazer. Mesmo que seja tampado, você não vai usar o mesmo forno, aí não dá. Aqui ele fala uma coisa curiosa. Eu acho que a ciência atual já concorda com isso, mas me confirmem. Eu, quase doutor aqui, dentista, talvez ajude. É o que temos por hoje, na área da saúde. Então ele fala, a gente deve se cuidar com o suor. Suor é venenoso. Suor, ele é venenoso. Por isso ele fala, olha que interessante, você não pode colocar uma moeda na boca. E hoje a gente fala, quando entrou o Covid, mais do que tudo, a pessoa deve tomar cuidado que com as pessoas tocam e as bactérias vão sendo transmitidas, ou mesmo pelo suor da pessoa, eventualmente as coisas podem ser transmitidas. O suor, ele é tóxico. Você não deve ingerir ele, a não ser o suor da própria face. Então, se você está lá fazendo exercício e cai na tua própria, a tua boca, e você vai com a língua lá, vai dar uma secada, não tem problema. Mas olha como é interessante, ele fala, estamos falando aqui já do tempos da Guimará, quem pensaria, não se sabia sobre bactérias, micróbios, transmissão, não sabia nada. E, uma vez, mesmo a moeda, que ela está seca, mas ela está o tempo todo sendo manuseada. Então, ela está contaminada, você não deve colocar ela na boca. Claro, hoje a gente, criança, a gente sempre fala, dinheiro é sujo, não, toma cuidado. Então, aqui a gente já tem isso na Gemara. Mesma coisa, então, se você está suado de um esporte, e aí você vai falar, bom, eu vou colocar, sei lá, meu braço na boca, comum, mas saber que esse suor, ele é, é, ele é tóxico. E hoje a gente sabe que através do suor você consegue liberar, eventualmente, não sei como chama, toxinas, etc. Então, aqui a gente já tem essa lei na Guimará, muito antiga, e a gente tem que tomar mais esse cuidado. Comentários? Vamos dizer, a gente tem os dois jeitos, número um, número dois, de expelir, e o terceiro é o suor. Sim, a própria pele. O quarto é a boca. Hã? O quarto é a boca. Você espelha veneno pela boca. Como é? Agora, a gente tem a natureza que, às vezes, quando a gente sente um cheiro de uma comida, naturalmente a gente já começa a salivar. Mais específico, quando uma coisa, às vezes, apimentada, tem alguns tipos de alimentos que eles dão limão, dá água na boca. Bom, depende para quem. Mas que realmente dá aquele, literalmente, você de cheirar aquilo, você começa a salivar. Você salivar, não vou dar aqui uma explicação química, aqui são é dos sábios, a gente tem que aceitar simplesmente. Salivar de um alimento e você não comer ele, aquela saliva se torna perigosa. Portanto, olha que curioso, né? Se você tem, antigamente chamava um shamash, um ajudante, alguém que está servindo a comida, um garçom, você não pode proibir ele de comer, porque ele está lá servindo, ele está salivando, então você tem que dar para ele, além da questão que a gente fala, que você tem primeiro alimentar seus funcionários, você tem que alimentar o seu cachorro, sem querer comparar, mas você tem que se preocupar com os outros antes de você comer, isso é uma questão. Aqui é outra questão, já está alimentado, ele já comeu, mas se ele está servindo alguma coisa que dá água na boca, então você deve dar para ele comer. Aqui ele diz no comentário que hoje a gente não tem esse costume, ou seja, não é tua obrigação de ir lá e falar, olha, mas a ideia fica que você pode pelo menos oferecer para ele, pega alguma coisa, até por uma gentileza, seria bem adequado.
Mas o que acontece, se você vai numa refeição e você vai comer daqui, não tem problema. Agora, se você passa na frente, do lado de algum lugar que não é kasher, você não vai poder comer, então você tem que cuspir para fora aquela saliva. É uma coisa, talvez, novidade para muitos, algo diferente, estranho, mas essa aqui é a halakha. Acho que poucos conheciam essa halakha. Os cozinheiros têm que estar sempre provando os alimentos. Os cozinheiros normalmente provam, espero que provam, né? Porque agora, falando sobre perigos de bom senso, perigos agora físicos. Agora ele fala uma frase seguinte: Hamira sakata meisura. De certa forma, a gente deve ser mais cuidadoso com um perigo do que com uma proibição. Tem uma regra, não posso comer desse alimento porque a Torá não permite. Quando a gente fala de perigo, de certa forma, eu tenho que tomar mais cuidado ainda, porque é uma ameaça à vida de uma maneira mais iminente. Então ele fala, quando eu tenho dúvida se é perigoso ou não, na Halakha tem muitas regras em relação à dúvida se é kasher, não é kasher. Não que eu comprei, não sei se é kasher ou não, mas se talvez caiu uma gota dentro da panela, aí eu não sei se caiu, não tenho certeza. Então existem leniências para isso. Quando a gente fala, não aplica em casa sozinho, são regras que um rabino precisa poder fazer a decisão halakhica. Mas quando se fala de uma dúvida, talvez está misturado carne com peixe, por exemplo, a gente tem que ser mais rigoroso, porque aqui é um perigo iminente. Pode cozinhar carne com leite, pode cozinhar carne com peixe no mesmo forno e carne com leite não pode no mesmo forno. A pergunta é boa. Então, porque se a gente está dizendo que o perigo seria maior, por que eu posso cozinhar eles no mesmo forno? Eu acredito que esse perigo ele existe se tiver uma fumaça direto. Se não tem, o perigo deixa de existir. Então, talvez por isso não tem problema. Já a carne com leite, você tem lá digamos assim, uma proibição mais próxima. Se você cobrir 2 vezes a carne ou o leite, aí você está totalmente vedado, é uma coisa. Mas aqui você já isenta o problema. Não é pelo cuidado, entendeu? Eu acho que seja isso. Então, ele dá alguns exemplos. Você não pode passar por qualquer local perigoso. Por exemplo, uma parede que ela está já torta. Você vai saber quando ela vai cair? Você não pode passar por uma ponte que ela não está estável. Hoje é mais raro de acontecer uma coisa dessas, mas antigamente a ponte podia ser que um cara foi lá e colocou uma tora para poder atravessar o rio. Então, você precisa ver se essa ponte está bem estável. Aqui com a gente já teve histórias, né? Mas não é o comum. Você pode dirigir, passar pelas pontes, o concreto está lá. A gente espera que a prefeitura dê a manutenção correta. Aqui ele fala uma coisa que a gente tem que colocar um porém, mas ele fala a pessoa não deve sair sozinho à noite. E aí no comentário ele traz, olha, hoje em dia a gente não toma mais esse cuidado. Vamos pegar antigamente, você sair sozinho à noite, não tem luz elétrica na rua, não tem ninguém andando na rua, o perigo é muito grande. Podia ser de animais, podia ser de ladrões, podia ser de você cair, bater a cabeça, não ter ninguém para te ajudar. Então hoje então a gente tem menos desse problema, o perigo é menor, então, mas o conceito ele fica. Você vai sair sozinho, andando à meia-noite aqui pelo bairro para caminhar? Bom, pelo menos leva R$ 50 no bolso, alguma coisa assim. Então, a pessoa realmente deve tomar o cuidado. Você vai parar no farol 2 da manhã, esperar o farol abrir, ou você vai seguir tomando cuidado para Hasbe Shalom não bater? Mas, então, o conceito, ele fica, não necessariamente literalmente nessa situação, mas a pessoa deve tomar esses cuidados. Aqui ele dá um exemplo que também não é prático hoje em dia, mas só para a gente ter uma noção, a pessoa antigamente, ele quer água, ele ia no rio e tomava água. Pegava lá e tomava. À noite você não poderia fazer isso. Vai lá saber se veio um inseto, veio algum tipo de bicho junto na hora que você vai beber. Então, são cuidados que a Halakha traz para a gente. Alguns deles hoje, Baruch Hashem, a gente tem água
filtrada, água de garrafa, dentro de casa, a gente não tem esse perigo. Mas o conceito, ele se aplica da pessoa não se colocar em perigo ou até mesmo em uma situação de dúvida de perigo. Você não pode se colocar em perigo. Um exemplo que hoje as pessoas já têm isso naturalmente, mas antigamente a pessoa não tinha água encanada. Qual era a facilidade da pessoa lavar uma louça? Hoje a gente tem descartável, a gente tem a facilidade, água quente, sabão, esponja, tudo dentro de casa. Para lavar uma louça, você às vezes ia falar, bom, teu irmão acabou de comer, usa o mesmo prato. Ficou de ontem sujo, usa o mesmo prato. Não vou lavar ele porque eu vou gastar da água que é para a gente beber. Ou para dar banho no neném, sei lá. Então, a pessoa tem que tomar o cuidado que os talheres, a louça que ele usa, não estejam já nojentas, essa é a linguagem, já não esteja de uma forma que a pessoa já não se sente à vontade de comer. A pessoa não pode comer com mãos sujas. Hoje é óbvio, todo mundo fala, todo mundo sabe, chegou em casa, lava a mão, sabonete, álcool gel, 3 vezes, né? Lava as frutas com álcool gel, tira os sapatos para entrar na casa, mas já tem um exagero para o outro lado. Mas não se sabia de nada disso. Aqui a Torá está dizendo para a gente, há milênios, como a gente deve tomar esse cuidado. Olha como é fantástico. Isso está escrito na Torá, Al teshaksu et nafshoteichem. Você não pode enojar a sua alma. Ou seja, alimentos ou situações que a pessoa naturalmente não se sentiria à vontade de comer, você está proibido de comer. Ah, não, mas tudo bem, sabe o quê? Está sujo, mas para mim eu não me importo. A Torá te proíbe. Você não pode fazer algo que naturalmente o ser humano, Hashem, colocou dentro da nossa natureza, coisas que a gente já sente a linguagem, uma aversão. A gente já sente uma aversão. Isso foi programado. A Hashem colocou na gente para a gente não acabar comendo alguma coisa que vai ser prejudicial para a gente. Respeita essa sensação nossa. Você não tem que superar. Acho que hoje em dia tem aquelas competições, não sei se é Big Brother ou outras, fica na floresta não sei quanto tempo, come inseto, come barata, e quem... Bom, survival, não sei. Então, quem fizer mais vai ganhar, etc. Isso é proibido pela Torá. Não só que comer barata é proibido, etc. Mas a pessoa se colocar em perigo, a pessoa fazer coisas que naturalmente o ser humano não faria, não, mas eu vou ganhar muito dinheiro. É proibido para um Yudi fazer esse tipo de coisa. Eu não sei quais são os exemplos, as loucuras, mas eu lembro de um cara que enfiaram a cara dele dentro de um aquário cheio de barata. Ele ficava lá, só com óculos protegendo o olho. Essas coisas que é proibido. Fala. Mesmo se for um talher meu que eu usei hoje para amanhã, eu não posso Não, usar. então ele não fala que é um talher foi usado. A linguagem que ele fala um talher que já está nojento. Já está nojento. Mesmo Então, mesmo que só eu usei. sim, mas se ele já está, você olha para ele e fala, isso aqui não dá vontade. Sabe? Naturalmente a gente já tem essa sensação. Então você vai lá, pega a esponja, lava rapidinho, não custa tanto. Boa pergunta. Esportes radicais. Essa é uma pergunta que eu sempre tive, porque eu gostava bastante. Hoje faz anos que eu não pratico, mas tem vários tipos de esportes radicais. E, infelizmente, justo essa semana, faleceu uma pessoa aqui na comunidade de paraglider, que é um tipo de esporte radical. Por outro lado, ele pulava já há 30 anos. Então, aí você vai falar até que ponto é o perigo, até que ponto é seguro andar de carro. Deus nos livre, a maior causa de morte, tirando doenças, são acidentes de carro. Deus nos livre. A gente não proíbe as pessoas andarem de carro, que o índice ainda assim não justifica. Então, é uma questão não resolvida. Eu vou falar só alguns pensamentos a respeito. Acho que já dei um chute a respeito faz um tempo. Mas eu estava em Atibaia muitos anos atrás com a Estivá, e eu estava lá junto com um rabino. E lá da estância, você consegue ver os caras pulando de asa delta, pulando de paraglider. A gente perguntou, rabino, pode? Ele falou, tem que ser 100% seguro. Aí eu falei, bom, nada na vida é 100% seguro. O que é 100% seguro que algum dia a gente vai embora daqui. Esse é o 100% seguro. O resto, Então, com certeza, nos dias que a gente está falando agora, nos 9 dias de Av, não é um dia para você se colocar nessa situação.
Se alguém precisa pular de paraquedas, porque ele é um paraquedista da Tzavá, que hoje praticamente os paraquedistas não são que estão pulando de paraquedas, eles chamam de Sanhanim, mas eles não estão pulando de paraquedas. Hoje praticamente não existe, mas é uma prática com um intuito maior de guerra, etc. Sem dúvida não tem problema nenhum, eles fazem isso da maneira mais segura possível. Agora, por prazer, então eu gostava, por exemplo, de escalar. Né? Então você escala, você está dependendo de um fio. Teoricamente, o fio aguenta até 500 quilos. Para o Hashem falta ainda para chegar lá. Né? Ou 2 toneladas, não lembro. E você tem o equipamento, você tem tudo seguro. Mas a pergunta é até que ponto você pode se expor ou não. Então, é um tema de debate. Eu já ouvi shurim a respeito. Não é uma coisa clara, específica. Pode ou não pode. Então, cada um deve consultar o seu rabino, ver a necessidade. Necessidade, eu digo que às vezes a pessoa precisa disso. Essa maneira dela, sabe, relaxar, a pessoa poder fazer esse tipo de esporte, uma maneira saudável dele. Então, a pessoa deve consultar o seu rabino e ter uma orientação, e ele seguindo a orientação da Torá, ele vai estar, só a própria orientação já vai ajudar que ele esteja seguro. O sogro, quando fez 30 anos, o sonho dele pular de asa delta, né? Lá no Rio de Janeiro. Sim. E? Ele pegou, Pulou. Né? Então, com asa delta ou pulou sem asa delta? Não, com asa delta, né? Com acompanhante. Acompanhante. O professor, instrutor, né? Sim. A minha sogra, então, antes, juro que eu vou me separar de você. Ela ia pular sem asa delta, sem pular. Tá tudo certo, não se preocupe. Então, não é uma coisa, mas é importante lembrar, não é uma coisa que eu posso simplesmente, vamos lá e a gente faz. Esse é o ponto aqui. Você não pode... E cada dia surgem novos tipos de modalidades, etc. Você tem aqueles caras, os caras que fazem parkour, sabe, pulam do prédio. Vamos pular. Você acha que um judeu pode fazer isso? Na abertura da Olimpíada teve teve também? O cara ia pulando de... É uma loucura, tá certo? A pessoa está se expondo e eles sabem que estão se expondo. Tem tipos de modalidades que a pessoa às vezes quer aparecer no Guinness Book e ele se coloca literalmente em perigo. Isso sem certeza absoluta. Eu lembro de um cara, tá no TED Talk, quem quiser assistir, que ele escalou, sei lá, 300, 400 metros sem os fios. Ele treinou por vários meses com os fios, todo o caminho, e chegou no meio, ele conta que a pedra que estava lá, até ontem, onde ele pisava, que ele sabia de cor, já não estava mais. E ele congelou. Estava lá, todas as câmeras, helicóptero do lado, caras escalando junto com... E Baruch Hashem ele chegou. Mas o que ele quer? A vontade dele é maior do que a noção básica, que a pessoa pode superar. Daquele medo natural que Hashem coloca na gente. Se você está numa altura, naturalmente, você já olha, você já tem um... Mesmo quem não tem medo de altura, você já... Hashem colocou essa proteção dentro da gente. A gente tem que respeitar essa noção. Então, a gente, às vezes, o mundo desafia a gente, tipos de brincadeiras, etc. Quantas brincadeiras nos livros já não acabaram em perigo? Quem consegue fazer tal mais tempo, quem consegue esse tipo de coisa, um Yodi tem que ficar muito longe. Hashem colocou dentro da gente essa proteção natural daquilo que é perigoso, da gente já ter um certo medo. Às vezes, pode ser que o medo está exagerado. Pode ser uma terapia você superar esse medo. Mas tem que respeitar, tem que prezar por ele. Isso é algo natural que a Hashem colocou e cada situação deve ser avaliada individualmente. E antigamente, né, quando tinha luta contra leões, não sei o quê... A mesma coisa. Era justamente isso. As touradas. Primeiro que é proibido. É proibido você colocar o animal nessa situação. É proibido pelo motivo que você está fazendo o animal sofrer. Você está treinando ele de uma maneira... Fora que depois você vai lá e enfia a espada nele. Não tem coisa mais cruel do que isso. Número 2, as pessoas que iam assistir, o pessoal fala, não, eu não treinei, isso vai acontecer de qualquer jeito. É proibido você ir lá e assistir. Você está se divertindo de alguma coisa completamente destrutiva. E a pessoa que está lá também está se colocando em perigo. Está ganhando fama, mas justamente porque ele está fazendo uma coisa perigosa. Né? O cara que caminha em cima da corda bamba, sem fio, etc. Pode ganhar muito dinheiro, mas ele está literalmente se colocando, não, mas ele está treinado. Ele está se colocando numa situação absolutamente de perigo. Então a gente tem que realmente saber que um Yehudi não pode. Assistir uma briga de galo, também é a mesma coisa, né? Você assistir, você ir lá e pagar ingresso e assistir a mesma coisa. Não é disso que a gente deve tirar. Estou falando aqui da tourada. Eu já assisti no YouTube os caras caminhando em cima dos prédios, com fio, etc. Já aconteceu. Acho que não tem... E ele passou, tá tudo bem.
acho que não tem problema. Mas você ir lá e gastar do teu tempo, assistir um animal sofrendo e assim por diante, isso é uma coisa cruel. E como o ser humano ele pode chegar a se comportar como um animal, a ponto que a distração dele é ver o sofrimento do outro. A distração dele é ver o animal sofrendo. Hoje, Baruch Hashem, as coisas estão mudando bastante, muita coisa, talvez até para o extremo, né? O cuidado com os animais, o cuidado, etc. Mas realmente é uma coisa que a Torá sempre proibiu. E eu acho que se a gente for pensar os programas de televisão, etc., Baruch Hashem eu não assisto, mas muitas vezes o prazer nosso é ver o outro sofrer. Você vê alguma coisa que, então, é disso que a gente tem que tirar prazer, ver uma pessoa sofrendo, ver um animal sofrendo, o que for, então, sem dúvida que não é daí que o nosso prazer tem que vir. É um prazer muito, muito animalesco que o ser humano às vezes tem, de ver sangue, de ver, Deus nos livre, o contrário, é o que a notícia coloca todos os dias para gente, assalto, morte, crime, etc. Desliga isso, liga o shiur, por favor. Essas coisas só trazem ansiedade, só trazem preocupação, só trazem, mesmo que na hora você fala, não me afetou, já estou acostumado. Isso afeta o nosso cérebro, afeta o nosso pensamento. Mesmo em E filmes, cinema, sem filmes violentos. eu não vou dizer, primeira coisa assim, o que é real, sem dúvida é mais grave, né? O que é filme, você já sabe que é um filme, eu não vou dizer que é proibido, mas o ponto é o seguinte, a gente tem que procurar coisas saudáveis, coisas para a gente preencher o nosso dia, preencher a nossa vida com coisas de crescimento. Eu não sei se eu vou te dizer que um filme vai ser proibido de você assistir, etc., porque o cara está lá vivo, ganhando muito dinheiro em Los Angeles. Então, não se preocupa, mesmo que ele caiu cheio de sangue lá no filme, ele, Baruch Hashem, está vivo, não aconteceu nada. Tudo bem, é só um teatro. Mas a gente tem que sair do mundo da imaginação e da ilusão e vir para o mundo real. Igual uma série israelense falta, né? Às vezes não é importante. Eu assisti, acho que meio episódio do Falda. Me fez um mal. Me fez um mal e eu não consegui, não consegui continuar. Não estava planejando assistir tudo, mas só esse pouquinho já me fez um mal. Porque, na verdade, todo o filme está retratando algo real. Mesmo que aquela cena não seja real, mas ela está retratando e remetendo você a algo real. E está mexendo com os nossos instintos de sangue, de matar, de não sei o quê. Quando eu expandir já o assunto, videogames, hoje, de crianças, de matar e etc., eu não permito em casa que meus filhos tenham nem arminha de brincadeira. Ah, mas é uma arminha de brincadeira, é de jogar água. Eu não permito ter arminha. Eu sou extremista, certo? Mas esse é o caminho que a Torá ensina para gente. A gente nem animais não kasher, a gente evita ter de pelúcia. É um ursinho de pelúcia, a gente evita ter, porque o urso não é um animal que a Torá permite. Então eu pego, tem carneirinho, girafa também é kasher. A gente tenta escolher o que há de mais saudável. Então aqui já é uma área talvez um pouco cinzenta de falar é proibido assistir, não é proibido. Com certeza você preencher sua vida com coisas positivas. Quer assistir alguma coisa? Tem muita coisa no Discovery Channel para você assistir. Você vê a grandeza de Hashem. Você vê como a natureza, você vê um filme, você vê alguma coisa, como cada detalhe Hashem fez para que o animal possa ter um instinto, para que ele possa sobreviver, para que ele é uma coisa completamente louca. Eu lembro de assistir uma vez sobre as onças, né, que elas demarcam o seu território soltando um tipo de, não é exatamente uma urina, mas alguma coisa que deixa um cheiro para os outros saberem que lá é o espaço dela. Você começa, é uma coisa, é um mundo inteiro e você pode, pelo menos, tirar de lá e falar Marabu Maser Hashem, olha como Hashem fez um mundo perfeito, vai acrescentar na tua kavaná. É uma distração que vai trazer coisas positivas. Não é provavelmente o canal mais assistido, tem outros que são mais atrativos para a turma, mas a gente tem que saber selecionar aquilo que a gente está assistindo. Tudo que a pessoa vê, tudo que a gente escuta, ele vai e marca a gente no nosso subconsciente. Fica lá. Fica lá. O mundo já naturalmente, sem eu querer assistir nada, já estamos sendo bombardeados de informação, vídeo, sem a gente pensar, sem a gente querer. Então, de forma consciente, mas ainda a gente tem que tomar esse cuidado. A gente extrapolou um pouco o assunto que a gente estava aqui de falar entre estar numa situação de perigo, assistir uma situação de perigo, mas a ideia é da gente conseguir realmente preservar a nossa alma de maneira saudável. Mas o perigo em relação a si mesmo, em relação a, vamos dizer, você vai fazer em prol de uma outra pessoa, que resgatar ou isso, Boa. aquilo, Muito boa pergunta. enfim. Muito boa pergunta.
Até aqui a gente falou sobre situações desnecessárias. E se Então, colocar. mesmo quando eu falei, a pessoa vai pular de paraquedas, eu falei, talvez às vezes tenha uma necessidade, digamos assim, de distração, de superar medos, etc. Mas muda um pouco a lei, algumas coisas, quando tem necessidade. Então, por exemplo, andar de carro, eu não vou pegar o índice. Claro, se tem um carro que ele é perigoso, não vou andar, mas é uma necessidade. Então, eu estou indo com um propósito, então eu não sei falar em índices, o índice de perigo até aqui você pode, se for necessidade, até aqui você pode, se for só por uma questão de lazer. Então, é difícil a gente quantificar isso de forma precisa. Mas, quando tem uma necessidade, já muda um pouco o critério. Tem situações que a pessoa, por exemplo, está indo para estudar a Torá, então é um pouco mais leve a situação para você poder atravessar uma ponte, eventualmente, para você conseguir chegar a estudar a Torá. Então você tem uma proteção da Torá, etc. Então, cada situação tem que ser avaliada. Quando é para salvar uma outra pessoa, que eu vou te dizer aqui é bom senso, mas uma das primeiras coisas que te ensinam, quando você vai aprender a tzalah, primeiros socorros, primeiro você tem que ver que você está seguro para você conseguir ajudar a vítima. A vítima, infelizmente, o que aconteceu já aconteceu. Você tem que tomar o máximo de cuidado. Então, você está lá no meio da estrada. Antes de você ajudar a vítima, você tem que colocar um cone, senão vem um carro e Deus nos livre. E muitas vezes a pessoa que não está treinada, justamente ele vai tentar ajudar de boa fé, e a pessoa ele acaba realmente atrapalhando a própria pessoa. Se você não tem o treino, você vai lá puxar a pessoa torceu a cervical, Deus nos livre, fraturou alguma coisa, você pode fazer a pessoa, Deus nos livre, tetraplégica, porque você não tem um preparo. Então, para você poder salvar, você tem que estar fora do poço. Você não pode entrar no poço junto, senão agora vão ter dois dentro do poço. Então, tem situações, eu conheço, infelizmente, uma família, duas irmãs, uma estava numa piscina, a outra tinha lá algum tipo de ralo que começou a puxar água. E aí uma começou a se afogar, a outra pulou para ajudar, e infelizmente as duas perderam sua vida. Deus nos livre. Então, a gente deve se, digamos assim, se dispor, até às vezes se arriscar, entre aspas, para ajudar uma outra pessoa, arriscar o teu tempo, arriscar, sabe, eu vou me esforçar, vou fazer, mas não numa situação que vai colocar você em perigo de vida. Isso você não pode fazer. Então, é um treino que acho que qualquer treino de Atzalá vai te dizer que para você poder ajudar, você primeiro tem que estar seguro. Aí você vai poder ajudar outra pessoa. Então, isso funciona na Torá perfeitamente. O exemplo clássico, se eu tenho um copo de água, os dois estão no deserto, e é um caso hipotético, mas o copo é meu, a água é minha, eu estou com você no deserto. Se a gente dividir a água, os dois vão morrer. Caso hipotético, a quantidade de água, meio copo não vai ser suficiente. Eu preciso de um copo inteiro. Ele é meu. Eu tomo ou dou para você? Ame ao próximo como a ti mesmo. A ti mesmo. Então, a Allahá diz que você deve tomar o copo. Ele é teu. A tua vida, Hayecha Kodim. A tua vida vem em primeiro lugar. Vamos concluir por aqui. Que Hashem dê vida e saúde a todos, se Deus quiser. Se necessário, falo